RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. E é através da conectividade que começa o RDC Esporte nesta quarta-feira, dia 24 de junho de 2020. Eu sou o Guilherme Paz e vamos juntos até 1h para depois passar o bastão para Benfica comandar o Bairrista Futebol Clube. Hoje um convidado muito especial, uma muralha aqui no programa, Marcelo Carné, bem-vindo! Obrigado, Guilherme. Valeu pela oportunidade de estar participando. Ainda nessa questão do home office, né, para a gente evitar qualquer tipo de aglomeração. Então, muito feliz de estar participando e estar participando ainda nos previne dessa situação toda. Ribeirinho, eu comecei com ele porque é convidado, né? Mas eu sei que tu vai falar as verdades da vida, as verdades da bola e as verdades dessa sua beleza aí. Esse teu cabelinho tá bonito, hein? Tu sabe que eu aproveitei para dar uma parada na careca, entendeu? E não sei se dá para notar aí, né? E aparei a barba também, para ficar mais clean, né? Eu sei que eu já sou muito bonito, já sou muito simpático, já sou o Sean Connery, Pampas, eu sei tudo disso, né? Mas sempre é bom dar uma parada na sobrancelha, no bigode e tal, para ficar mais light assim para a galera, né? Bem-vindo, um abraço ao Marcelo, seja bem-vindo. E evidentemente que nós vamos tratar também do Juventude, que infelizmente já teve um caso confirmado, né, Marcelo, de Covid. Quem era o jogador? João Paulo. Teve um caso confirmado, o João. Só que eu ia falar, só aproveitar, eu estava até conversando mais cedo com os amigos, falando que nem sempre quando você pega o corona é uma responsabilidade, porque acho que pela questão toda, pela dimensão que se tomou, sempre quando alguém é contaminado, as pessoas já levam para o lado da irresponsabilidade. E quando você tem que fazer até coisas que são importantes, a gente está sujeito. Marcelo, você pode ter pego e nem ter sabido. Você pode ter ficado assintomático e passou batido, entendeu? E como dizem os especialistas, grande parte da população mundial vai pegar o Covid. Mais de 70% vai pegar o Covid. Só que, infelizmente, existem pessoas que vão ser mais sintomáticas do que outras, né? E outras, uma pequena percentagem, a gente está vendo aí nos números infelizes, né? Vão sofrer as consequências por outras debilidades, enfim. E aí depende muito do organismo. Hoje me falaram até que tem a ver com o tipo de sangue, né? Eu, por exemplo, meu sangue é O positivo. Dizem que no meu caso é muito mais difícil você ser sintomático. Então, enfim, não sei. A gente vai aprendendo com as coisas também, mas não tem essa de responsabilidade. Existe, claro, quando o cara sai da linha, vai para o risco e tal. Mas, cara, pegar, eu acho que quase todo mundo vai pegar. Marcelão, como é que foi essa parada para você, né? No meio do campeonato estadual, por onde você ficou? Como é que foi a rotina, treinamento, preparação, ou só em casa mesmo? Então, eu acabei ficando aqui em Caxias mesmo. Tenho toda a minha vida aqui. E além da minha mãe ser do grupo de risco, né? Então achei melhor evitar ter ido ao Rio, né? E acabou, no começo foi como aqui em Caxias, particularmente se ficou em isolamento durante pouco tempo. Durante um mês e pouco, eu fiquei mais em casa, tentando fazer os trabalhos mais em casa. E quando as coisas se flexibilizaram um pouco mais em Caxias, eu estava treinando. Tem um amigo aqui de Caxias que tem um projeto de treinamento de goleiro, que se chama Thiago. E sempre a gente estava fazendo junto, a gente fazia como se fosse um personal, né? A gente fazia um trabalho até para não perder esse contato, porque você exercer uma atividade profissional, ficar 3 meses sem um contato com a bola, principalmente na nossa posição, é difícil, né? Então aproveitei como era só eu e ele, tinha essa questão toda de não ter muita aglomeração, então
tentei ir levando, apesar de não ser a mesma coisa, né? É uma coisa bem limitada, não dá para fazer todos os dias, então é uma situação que, na medida do possível, eu tentei primeiro em casa e depois com esse meu amigo. Mas acho que de preparação, o máximo que eu fiz, eu acho que dava para fazer. Então, agora já estamos voltando aos poucos. Agora é tentar se recondicionar para ver quando vai voltar, né, o campeonato e dar sequência. Ribeirinho, Marcelão agora é de treinador novo também, né? Pintado se reapresentou junto com a equipe e é um novo comandante. É verdade, é verdade. E o Pintado, que é um bom treinador. Ele sabe que, vou ser bem sincero, né, com o Marcelo, o foco do Juventude não é o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho para o Juventude é apenas uma formalidade. Vai cumprir tabela. Os olhos do Juventude estão para o campeonato da Série C, né? Ou B? Agora já fiquei em... B. É isso que realmente vai ser o foco do Juventude, né? Porque em termos de Campeonato Gaúcho, eu acho que é quase impossível ter algo mais relevante. De qualquer maneira, né? Tudo é possível, né? Tudo é possível. Né? Mas eu estou falando assim numa opinião pelo que eu tinha visto com base no início da competição. Mas de qualquer maneira, eu vejo que o Juventude ele, assim como os outros clubes, sofre com esse período. Os clubes médios sofrem mais, não estou falando dos clubes menores ainda, né? Eu quero saber do Marcelo como é que o Juventude está lidando aí com essa fase aí, em relação ao grupo, em relação a salários. Vocês conseguiram se entender com a direção? Há um segundo que as coisas, evidentemente, dos dois lados tem que ter nada de radicalismo e tal, Marcelo? É como você falou, Ribeirinho, é complicado no futebol brasileiro, no geral, porque geralmente os clubes têm, mesmo com o calendário correndo normalmente, já tem dificuldade de cuidar dos pagamentos. Aqui no Juventude, a diretoria é bem organizada. A gente, às vezes acontece que eu acho que nem considero no futebol, às vezes atrasa uma semana. E em relação à pandemia, a gente conversou entre nós, né, jogadores, que era um momento que era importante de estar ajudando ao clube, até por tudo que foi feito para nós, e nós chegamos a um acordo para deixar alguns salários, um salário e meio de imagem, né, da nossa imagem para o próximo ano, e para ter alguma redução. Tirando, claro, os meninos que vêm da base, né, que geralmente ganham um pouco menos. Então a gente conseguiu chegar a um denominador comum com a diretoria. O diálogo foi bastante aberto e como tem essa questão da confiança dos atletas na diretoria e da diretoria nos atletas, a gente não teve muito problemas. Foi uma negociação. É claro que tem aqueles estresses, né? Que um puxa daqui, outro puxa dali, mas chegamos a um acordo que eu considero justo, né, para todo mundo. Ô Marcelo, e tu que já vem se consagrando também, né, embaixo das traves do Juventude, agora tu tem um novo treinador, novos jogadores também, e também um novo recomeço, protocolos distintos e sem saber quando que volta o Campeonato Gaúcho. Como é que é pra ti ter um novo treinador e agora voltando, né, após, em meio à pandemia mesmo, ter que se redobrar para conquistar a confiança dele? Sempre que o novo chega, as coisas se abrem um pouco mais, né? Às vezes os jogadores que não estão sendo tão utilizados, o treinador gosta do estilo de jogo e acaba tendo um pouco mais de oportunidade, então a gente tem que se manter sempre da mesma forma, né? Eu sou um jogador que me considero um cara muito dedicado, então eu não mudo muito a minha forma de ver as coisas, independente de já estar jogando há mais de um ano no Juventude, de já ter a minha história aqui no clube, eu não acredito que isso garanta vaga a ninguém. Então, eu espero que com os treinos, com o trabalho, com a dedicação, com o dia a dia, eu possa ganhar confiança do professor Pintado, como foi do Marquinhos e do Luiz, e que a gente possa ter melhores resultados do que estávamos tendo, né? Que antes da parada a gente não estava tendo muito sucesso. Ribeirinho? Aí o pessoal está fazendo os testes de Covid, o Juventude tem estrutura, a questão dos treinos, como é que é a estrutura do Juventude para lidar com os protocolos, hein, Marcelo? Estava falando até antes que é muito recente, né? O Juventude, a gente começou
a treinar ontem, né? Então foram feitos testes de Covid em quem já estava em Caxias, porque por questões familiares, alguns jogadores, depois da parada, foram para suas cidades. E agora que estão voltando, os jogadores que estavam fora estão voltando a Caxias e os novos contratados, né? Estão fazendo os testes. Foram feitos os testes para saber se estava com a Covid agora, nesse momento. E provavelmente, pelo que foi passado para a gente, nos próximos dias deve ser feito o que revela se você já teve em algum momento contato com o vírus. Então agora é uma situação bem preliminar, a gente está ainda se conhecendo. Ontem foi enviado no grupo dos atletas o protocolo antes dos treinamentos começarem, né, para a gente saber como proceder. E agora acredito que só com o passar dos dias que a gente vai dominando os protocolos e vai fazendo as coisas de uma forma mais natural. Ô Marcelo, e nesse protocolo, cara, tá na mão agora do governador Eduardo Leite autorizar ou não o recomeço dia 19 de julho. A federação já enviou o protocolo, as datas, as sedes e tudo mais. Como é que vocês, jogadores, estão conversando sobre isso, né? Estão acompanhando as medidas do Estado para ver se libera, se não libera? Questão de bandeira laranja, bandeira vermelha, bandeira amarela. O que vocês têm conversado por aí? Eu particularmente tenho acompanhado, né? Como eu tenho ficado aqui em Caxias o tempo todo, mas eu acredito que seja uma situação bem complexa, assim, de se opinar, até porque o governador pensa em várias situações diferentes, né? Tem a questão da política, a questão da economia, tem a questão da saúde, tem toda essa questão que são a questão da saúde está à frente de todas, mas tem outras questões que também têm a sua importância. Então, acho que tem essa questão que aqui no Rio Grande está sendo feito de uma forma, por mais que tem algumas pessoas que concordem com algum tipo de posicionamento, algum tipo de atitude ou não, está tentando ser feito da forma mais séria possível. Então, acho que é uma questão que é difícil de se prever, porque numa semana tudo pode acontecer, né? Eu vi casos ali sobre que Curitiba, por exemplo, foi liberado e depois tiveram problemas de novo. Então, na nossa parte, a gente tem que estar mais focado em fazer o trabalho e tentar se recondicionar e torcer para que as coisas se acalmem, né? Que a gente possa ter um retorno com responsabilidade, mas que tenha um retorno o mais breve possível, né? Que as coisas se acalmarem e a gente possa estar com essa responsabilidade sem correr maiores riscos o mais rápido possível. Ribeirinho. Não, pois é. Aproveitando aí o Marcelo, mas estendendo um pouco o papo, né? Essa questão do retorno do Campeonato Gaúcho, ela está se tornando um grande peso, né? E você sabe o seguinte, eu já manifestei a minha opinião, me parece que a ideia que eu queria, e que poderia ter sido decidido lá atrás, e o Marcelo não vai concordar, porque é com o rival, né? De dar o título para o Caxias e acabar o campeonato, pensar no outro ano, né? Mas como não vai acontecer e vai ter o campeonato, eu vejo assim que em algum momento vai ter que ter uma decisão. Ainda hoje me parece, né, que a data de 19 de julho permanece, né? Não houve essa modificação na expectativa. Permanece. Eu acho muito difícil isso. Eu acho muito difícil isso acontecer. A não ser que o presidente da federação, do Sapo, tome uma decisão radical. Qual é? Já que ele vai seguir com o campeonato, precisa cumprir os contratos, tem a televisão e tal, ele escolheu uma sede, entendeu? De bandeira amarela. Pô, é só tu ver, assim, a região sul do estado, ele tem tido bandeira amarela sempre. Vai lá, reúne os times e fazem 2 sedes. Pelotas Rio Grande acabou e faz o... Porque é o seguinte, tu tem que primeiro definir a fase classificatória, que são 4 rodadas só, se não me engano. Né? Então faz essas 4 rodadas lá, e aí esse tempo vai passar. Se até lá as outras regiões melhorarem, decide o campeonato respeitando os fatores locais. Mas é que tem que tomar uma decisão, porque senão vai ficando cada vez mais apertado o calendário, as pressões vão aumentando, os clubes estão desesperados, que a dupla Grenal, que tem os maiores orçamentos aqui do Rio Grande do Sul, já estão pedindo fôlego para a CBF, dinheiro emprestado, então a coisa está ficando muito apertada, então vai ter que ser tomada uma decisão. Uma hora vai ter que ser tomada, porque senão, meu amigo, nós somos nesse vai e vem, porque ninguém tem certeza, ninguém sabe
né? Que acabou, que esse é o maior pico. Ninguém sabe disso, é tudo achômetro. Né? A gente não sabe se nós já atingimos o pico da pandemia aqui no nosso país. Né? Então, em algum momento, uma decisão vai ter que ser tomada. Ô Marcelo, isso prejudica também, cara, e muitos amigos seus, colegas de trabalho, que ficaram sem calendário agora, né? Sem contratos, porque algumas equipes, próprio aqui no Rio Grande do Sul, eles vão ter que jogar no Rio de Janeiro também, jogar com jogadores amadores, porque o regulamento permite, que o contrato era até o final do campeonato estadual. O campeonato estadual foi adiado agora para recomeço, vai terminar só em agosto, não terminar em setembro, e muitos estão fora do mercado sem oportunidade de mostrar trabalho. Como é que tu tá vendo isso também? Eu acho que é uma situação bem delicada, né? Eu acredito, Guilherme, que a questão não é agora tem muitas dificuldades em relação pela questão da pandemia, que o Ribeirinho falou que não tem muito alguma forma de mensurar se tá como as coisas vão se desenrolar, se vai se estender ainda ou não. Só que eu acho que o pós-pandemia, depois que isso tudo passar, que vai acabar, o calendário desse ano vai ser muito atropelado, independente de como for feito, se vão ser terminado o gaúcho, vão ser rodadas, se não vai, se o brasileiro vão ser 38 jogos ou não, é uma questão a ser repensada do próprio calendário do futebol brasileiro, porque o calendário do futebol brasileiro para 12 meses já é muito complicado. A gente pegou, antes da parada, jogamos uma fase eliminatória da Copa do Brasil em São Paulo, e tivemos que voltar para jogar contra o Grêmio às 11 horas da manhã de um sábado, 2 dias depois, e que prejudica totalmente Exatamente, que prejudica totalmente o desempenho do atleta. Então, acho que é uma questão a ser debatida no pós-pandemia, porque do jeito que as coisas estão se desenrolando, não dá. Para você ter jogadores que trabalham 5 meses, depois ficam 7 ou às vezes até mais tempo para se empregar de novo. Clubes que jogam às vezes 80 jogos no ano, outros que jogam 10. Então tem algumas questões que são bem importantes, eu acho que poderiam até estar sendo tratadas agora, porque isso é uma questão que só deixa bem claro como o calendário do futebol brasileiro não é sustentável por si só. Porque tu tá vendo, tem vários jogadores, vários times que não conseguiram se manter. E isso eu acho que vai até também de encontro que Ribeirinho são ao campeonato. O campeonato vai ser afetado, porque tem muitos clubes que desfizeram os times. Então, como vai ser fidedigno ao que estava sendo feito? Então, são algumas questões que eu acho que são agora esse momento delicado da chance de ser debatido e ser pensado, né? Falam que as crises que vêm as grandes mudanças. Então, que possa ser que essa questão eu tenho muitos amigos que ficou complicado, porque o cara teve contrato por 5 meses e aí, como vai fazer? Então fica na dependência do clube querer que ele continue ou não. E se o clube não quiser que ele continue e não tiver nenhum outro clube, ele vai ficar em casa, tem que buscar outras formas de sustentar a família. Então acho que essa situação revela o quão o nosso calendário está defasado, assim. Eu acho que quanto tem algumas questões que são bem urgentes no nosso futebol. Uma coisa que a gente debate aqui diariamente sobre transferências do Grêmio e do Inter, mais especificadamente para arrecadar fundos, que é o valor do Everton, o valor do PP, o valor do Bruno Fux. Tu, particularmente, acredita que com a pandemia, a sua futura venda, vamos chamar assim, está um preço mais elevado ou um preço mais baixo? Tu acha que caiu muito o valor de mercado dos jogadores brasileiros com a pandemia ou não? Eu não sei te dizer, né? Eu acho que pela questão da valorização desses jogadores aí, da questão da valorização das moedas estrangeiras em relação ao real, acho que vai aumentar o valor. Mas em relação ao preço dos jogadores que se paga, como se viu no Neymar aí pagar mais de 200 milhões de euros, se não me engano, eu acho que vai ser uma coisa que vai acabar sendo desacelerado, porque a arrecadação vai cair, não só no futebol brasileiro, mas em relação ao futebol como um todo, no mundo inteiro. Então acho que ver esse tipo de quantia por um atleta, eu acho que vai se frear um pouquinho, né? Porque tava se inflacionando muito o mercado mundial, e eu acho que essa questão toda vai servir para desacelerar um pouquinho mais. Ribeirinho,
próprio Grêmio, né, tá de olho nos 16 milhões que o Arthur pode colocar nos cofres aqui no Rio Grande do Sul, porque agora Barcelona e Juventus faltam apenas o Arthur aceitar as condições salariais, e a gente vai falar disso depois do intervalo também. Mais 5 minutinhos com o Marcelo, faz mais uma pergunta aí. Tudo bem. O Juventude tem uma categoria de base, sempre teve, né? Muito legal, né? O próprio Grêmio foi buscar no Juventude vários jogadores, né? E a gente vê aí o Telles lá no Porto, o Ramiro deu muito certo por aqui, né? Então, alguns jogadores que vieram do Juventude. E eu só, na finaleira, desejo ao Marcelo todo sucesso, né? Que o Juventude possa fazer uma grande Série B, que tenha, assim, como clube, uma solidificação. Eu sempre reclamo muito dos empresários de Caxias do Sul, porque o Caxias do Sul tem um futebol muito forte, mas e mesmo sendo uma cidade industrial, onde tem muito dinheiro, o futebol lá é muito pouco valorizado por essas empresas, né? E que muitas vezes Caxias e Juventude vivem do investimento pessoal de alguns empresários e que vão lá, assumem a direção e põem dinheiro do seu bolso. Então, eu gostaria muito que Caxias, que tem suporte para isso, pudesse privilegiar mais o seu clube. Basta ver que só tem uma rádio que cobre futebol em Caxias do Sul, né? Imagina uma cidade grande como Caxias, apenas uma rádio, e ainda com dificuldade. Então, eu só desejo sorte, né? Que o Juventude se possa, e você, Marcelo, ter uma boa campanha depois de tudo que isso passar. Oxalá não demore muito, tá bom, Marcelo? Obrigado, Ribeirinho. Obrigado pelas palavras. Eu também espero, né? Porque, como você falou, Caxias é uma cidade muito, muito boa de se viver. E merece, até o próprio rival não merece estar numa Série D, né? Então, esperamos que o futebol de Caxias se fortaleça e o Ju tem vindo numa crescente, assim, desde a questão da diretoria e tudo. Como você falou, de meninos que têm muita qualidade, que estão subindo para jogar com a gente no profissional. Então, é um clube que tem tudo para no mínimo, se manter numa Série B e mantendo essa gestão séria, formando grupos competitivos, possa voltar até a figurar numa Série A, que foi onde foi o lugar do Juventude durante muitos anos. Marcelão, novos reforços para fechar então, treinador novo, novos reforços, Bochecha, que eu acompanhei um pouco ele, quando ele estava na base ainda do Botafogo, jogava demais, o próprio Carlos Eduardo também um tempinho parado, mas traz mais experiência para o grupo. Juventude vem forte para a Série B, cara. É para brigar, para continuar na Série B, ou dá para brigar e beliscar um acesso? Eu acredito muito nas contratações que foram feitas. Como você falou, o Bochecha é um cara que eu acompanho também, é um menino que tem muito boa saída, é um cara de muita qualidade. Tá vindo o Wellington Silva também, o Carlos Eduardo é um cara muito qualificado e você não desaprende a jogar futebol. É um cara que a gente conversa muito, eu converso muito com o Eltinho, que é o nosso capitão aqui, falando sobre ele, que é um cara que eu ainda não conheci pessoalmente, mas é um cara que a gente vai tentar agregar para que possa mostrar todo o seu futebol. Eu acho que a Série B é um campeonato difícil de fazer previsões, né? Que você vai brigar para subir, brigar para não cair, porque às vezes por uma sequência muda toda uma história no campeonato, mas condições para a gente brigar pelo acesso a gente tem. Espero que o professor Pintado aqui o Juventude tem uma análise de desempenho que é muito forte, que é muito qualificado. A gente já, mesmo em casa, a gente já recebeu vídeo de como o professor quer que a gente jogue, como cada jogador vai se portar na sua posição, e isso já acelera o processo. Eu espero que a gente, um grupo que a gente já tem aqui, além de grandes jogadores, de grandes pessoas, era um grupo que, desde o ano passado, é pautado em pessoas bem honestas, assim, caras que são bem dedicados, que a gente não tem nenhum problema de ego, de vaidade, que essas pessoas que estão chegando possam agregar em relação a isso, em relação à qualidade, esportivamente falando, vão agregar com certeza, e que a gente possa dar uma cara ao nosso time o mais rápido possível e que a gente possa brigar, e eu acredito muito nisso. Cara, obrigado, satisfação em tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, muito legal o papo e espero participar mais vezes mais pra frente. Chamar um intervalo aqui rapidinho, daí a gente sai também.
Gente, Vogel, conectividade é o que nos une e lembre-se, CES há mais de 50 anos, referência em estágio e aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. O site está aqui na tela, então entra aí, acesse e saiba todas as novidades do CERS. RDC Esporte, já volta, fica aí. RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Humberto Claudino, que sempre nos acompanha. Ribeiro, e o amor à camisa? Abre aspas. Jogadores do Grêmio não aceitaram ter corte real no salário. E aí? Bom, um abraço ao Humberto, né? Grande seguidor da gente aí, um abraço para ele. Eu não acredito em amor à camisa, com todo respeito, isso aí é coisa de décadas passadas, né? Eu me lembro de um tempo, eu ainda peguei isso, né, de jogadores que ficavam mais de uma década, né, no clube. Talvez o último que nós temos aí seja o D'Alessandro no Internacional, né, que está aí há muito tempo. Mas, mesmo assim, o futebol, quando obteve o selo de profissionalismo total, ele é muito discutível esse negócio de amor, porque esse amor, assim como qualquer amor, pode acabar a qualquer momento. Basta uma intriga, basta um dissídio, né? Tem gente que ama enquanto está bem. Pois é, então isso é muito relativo. Olha, a grosso modo, os jogadores do Grêmio, do Inter, seja qualquer jogador, tem o direito de reivindicar aquilo que é deles, né? Isso eu estou falando em termos de lei. Mas tem um aspecto, né, real. O que é o real? Os clubes estão falindo, né? O que eles recebiam é quando existia receita para os clubes. No momento que não existe receita, fica muito difícil de cumprir contratos. E a lei favorece muito o jogador nesse quesito, e eu estou falando basicamente de jogadores desses 3%, né, onde Grêmio e Internacional estão incluídos. Porque a lei manda os clubes pagarem o valor total dos contratos até o final, né? Não é como qualquer outro trabalhador que pode ser demitido via as leis da CLT. Tá? Então é um negócio muito diferente. Eu diria, eu até achava que a coisa lá no Grêmio já tinha sido acordada. Isso foi festejado, lembram? Que o Grêmio tinha entrado em acordo. Passou um mês e pouco e as coisas, como não se modificaram, né? Não houve entrada de receita, não retornaram os jogos, a dificuldade aumentou. Eu acho assim que é muito difícil tu ter um senso comum a respeito disso aí, entendeu? Isso tinha que vir através das lideranças, né? Porque não adianta tu achar, tu vai perguntar para um, ele acha uma coisa, tu paga para o outro, acha uma coisa. Isso tem que ser o seguinte, o que eu acho, entendeu? Chega o presidente, conversa quem são os líderes. É o Renato como treinador, o Maicon, Jeromel, né? Esses caras mais experientes, e eles é que vão unir o grupo em torno de uma iniciativa. Mas o Renato nem está aí, sabe? O Renato, a liderança dele está longe, né? Então, não sei, é muito difícil para mim conjecturar sobre isso aí, porque só quem sabe, né, quando arde no seu, é que dá relevância. Então eu fico assim meio que em cima do muro, vou ser bem sincero, tá? Fico meio em cima do muro, porque eu não é que eu vou julgar e mensurar a respeito do dinheiro dos outros, entendeu? Só eu não sei como é que é a vida de cada pessoa, porque cada um vive de acordo com o que ganha. Então, não sei, é bem complicado isso aí, viu, Guilherme? Sabe que o pessoal de casa que não me acompanha muito também, eu tenho um programa específico sobre futebol feminino há 2 anos aqui na RDC TV. Foi o primeiro programa da grade da NET Nacional, agora Claro NET,
a repercutir apenas futebol feminino. Então, trago futebol, futsal e futsal feminino no programa. Trabalho intensamente. Ano passado tive em 96% dos jogos de Grêmio Internacional no Campeonato Brasileiro Série B, Série A2 no caso, né, do futebol feminino, e na Série A1. E acompanho a realidade porque criei muitas amigas também neste meio. Tenho trabalho também com o Futebol 7, em uma das equipes aqui da capital gaúcha, trabalho pessoal daí, que foge um pouquinho da questão aqui da emissora. E o que me deixa muito triste, porque eu sei a realidade financeira das meninas referente a salários, tanto na Série A2 quanto na Série A1. A gente acompanha o próprio Iranduba, um time lá de Manaus, que ele é comandado pelo Lauro Trentardini, um jornalista que comandava o Kinderman em Caçador. O Iranduba está fazendo uma campanha, e graças a Deus deu muito certo a campanha, com muitos influenciadores, muitas pessoas da alta sociedade auxiliando o Kinderman, por conta de pagar salários baixos, um salário que muitas vezes é um salário mínimo, outras vezes o maior salário de uma equipe é R$ 2.500. Trazendo para uma realidade aqui no estado do Rio Grande do Sul, para o pessoal debater, a questão do internacional eu nem entro muito de lado, posso daí sair um pouco da grenalização, mas internacional eu que não sou tão crítico porque mantenho um planejamento, mantenho uma equipe do ano passado para esse ano, uma equipe que foi campeã do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, transmitido aqui pela RDC TV, Paulo Brito na narração, o Ribeiro no comentário e na reportagem, um clássico Grenal lá em Juí no ano passado. E as 11 titulares daquele jogo já tinham contratos renovados para esta temporada. A equipe do Grêmio, onde eu tomei pau na rede social, onde a diretoria do Grêmio me ligou para reclamar, porque eu tinha falado que o planejamento era planejamento para cair para a Série B, e os resultados estão acontecendo. O Grêmio está no meio da tabela, brigando um pouquinho para baixo ainda, né? Aquele meio de tabela. O Grêmio hoje tem cerca de 80% das suas jogadores, e eu falo de valores porque eu sei, ganhando entre R$ 1.800 e R$ 2.300, mais Universidade La Salle, mais uma questão, algumas ganham auxílio ali para gasolina, e muitas moram no alojamento embaixo das arquibancadas do estádio Vieirão. Outras jogadoras, o maior salário ali gira em torno de R$ 6.500, R$ 7.000, o maior salário. Um jogador da base, para você ter noção, ganha em torno de 9.900. E essas jogadoras entraram na MP 936, que é a redução de 25% do salário. Então tem uma desigualdade entre masculino e feminino dentro do próprio Grêmio. No Internacional não digo que não aconteça, mas o Grêmio que é uma situação mais crítica por questões salariais, porque lá no Internacional a gente já tem atletas ganhando acima de 10 mil, 15 mil reais. O próprio Yura, coordenador do futebol feminino no início do ano, na Rádio Grenal, numa entrevista pela manhã, informou que o sonho dele seria pagar mais de 10 mil reais para um atleta do futebol feminino. Foi chocante ter um sonho como esse. O presidente Romildo, em uma pergunta da Paola Collin, que já trabalhou aqui conosco, na sala de imprensa do CT, do Grêmio, respondeu que gastava em torno de 3 milhões de reais com o futebol feminino anualmente. Pelos meus cálculos, não. A informação que a gente teve, até procuraria mais transparência, mas eu não consigo acessar essa transparência de valores, até por ser uma questão de política interna. O aumento do ano passado para esse ano foi de 50%. Ano passado girava em torno de 1,7, 1,9 milhão de reais o orçamento do Grêmio para o futebol feminino. Olha, com 3 milhões de reais eu monto um grande time para brigar lá pela liderança, junto com o Internacional, junto com o Corinthians, junto com o Santos e outras equipes do futebol nacional. Então esse valor é um pouco destoante da realidade. Pegue você aí de casa, então, faça a soma desses valores que eu repassei e vê se fecha 3 milhões. Com questão de estrutura, tudo bem. Mas, gente, os jogadores do masculino terem esses acordos milionários, Tardelli, propriamente dito, ano passado, ganhando 1 milhão de reais. Olha, juntava o salário do Tardelli, do André e do Luan de um mês, dava o ano do futebol feminino. E este ano não está sendo diferente. Agora, as meninas que realmente precisam, muitas estão dentro do clube, morando dentro do CT, porque precisam se alimentar, primeiramente. Muitas não tinham nem chuteira para jogar pelo Grêmio. Isso é uma realidade do futebol feminino.
agora o Grêmio colocar elas na MP, reduzir 25% do salário delas, num momento tão difícil como esse. E, gente, redução de um salário do Grêmio, do masculino, pagava todas as meninas o ano inteiro. Então repensem, diretoria. Uma situação muito complicada para essas gurias que realmente não precisa. Ribeiro. Olha, eu vou, como é de praxe, né? Eu vou te dizer o que eu penso de forma real, tá? Eu acho que já as coisas evoluíram bastante em termos de futebol feminino, mas ainda assim, pelo que eu noto, eu vejo assim que o futebol feminino só existe porque hoje é uma obrigação. Obrigatório. É obrigatório, entendeu? A Conmebol exige que o clube que seja participante para Libertadores tenha futebol feminino. Então é por isso que ele existe. Se não fosse assim, eu duvido muito que existisse na dupla Grenal. E se não houvesse essa obrigatoriedade, com a pandemia, esses departamentos teriam sido extintos. É isso que eu acho, né? Infelizmente, mas para mim essa é a realidade. O futebol feminino ainda não conseguiu elevar o seu status porque ele ainda não é tão importante. Talvez nem nunca tenha, coisa, mas ele pode ser mais vivência, só não subiu por conta das meninas também. Muitas prejudicam a modalidade se achando estrelas, que realmente elas não são ainda. Bom, mas tudo bem, eu acredito que tudo isso é uma construção, né? Tu veja que em outros países, o futebol feminino tem um outro status, né? Nos Estados Unidos, claro, contou com uma grande ajuda, que foi a fomentação do esporte nas high schools, né? As escolas de segundo grau, de ensino médio, e basicamente o soccer deles era disputado mais por meninas do que por meninos. Isso aí acabou elevando, né, e consolidando o futebol feminino como um esporte realmente essencial. Na Europa, na Suécia, na Noruega, né, nos países nórdicos, também ele é considerável. Infelizmente, no Brasil, o futebol, que é o nosso principal esporte, ele é muito denodado para o futebol masculino. E até se você for comparar com outros tantos esportes, toda a centralização, inclusive da cobertura esportiva, é basicamente para o futebol masculino, né? O resto é coadjuvante. E o futebol feminino mais ainda. Leva um tempo, eu acho que vai levar um tempo para ser construído isso, né? Mas eu até vou dizer, que bom que exista a obrigatoriedade, porque se não houvesse, meu amigo, talvez eles estivessem extintos nas categorias nesse momento. E porém vai, do Internacional, só porque eu já recebi uma mensagem aqui, né? Tô com o WhatsApp aberto no computador também. E do Inter. Vamos criticar o Inter, então, na questão de estrutura também, questão de valores, tudo mais. O Grêmio, pelo menos, tem a questão do verão, né? Lá em Gravataí, uma estrutura toda montada, vai ter as cores transformadas, estádio que era do Cerâmica. O Internacional, as meninas treinam aonde? Lá na Zona Sul, num campo que eu jogava, né? Agora, com a parada da pandemia, sábado de manhã. Não tem nem vestiário decente para elas. Então, esse é um outro debate que a gente entra e não vale a pena entrar aqui nessa questão de estrutura agora, mas sim na questão de valores em meio à pandemia. Ribeirinho, falando em valores e ficando um pouquinho pro lado do Grêmio, né? Mas antes passando informação do Internacional. Tá vendido, Arthur? Os testes. Não está vendido. A informação que eu tenho de uma pessoa que está em Barcelona neste momento, que ele está batendo o pé na questão salarial. Ele, beleza, se acorda, sai, ele não quer sair. Ele não quer sair do Barcelona. Ele não quer sair. E sabe por quê? Ontem. Porque saiu aos 11 do segundo tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o que está acontecendo com o Arthur, na minha visão, que é de longe, tá? Mas como eu sou analista de futebol, eu analiso, então, de forma pragmática. O Arthur, quando saiu do Grêmio, foi para o Barcelona, ele foi com um cacife muito alto, porque, em especial, ele estava vivendo um grande momento no Grêmio, que jogava de uma maneira que facilitava a sua característica, e foi para um time que provavelmente seja a escola dessa característica, que é de toque de bola, de volume de jogo, de posse de bola. E já aqui, nos últimos momentos do Arthur, eu dizia, olha, eu estou achando que o Arthur está dando muito pro lado. Né? Eu brigo com o Mateuzinho, porque é isso, né? Muito de lado e para trás.
atrás, quer dizer, isso atrasa o time, né? E eu acho que o Arthur chegou no Barcelona e ele não conseguiu agregar. Eu acho que o Arthur, ele é um jogador que não, e é talvez por isso que o Barcelona esteja abrindo mão dele, né? Porque ele não conseguiu evoluir como volante. Iniesta, né? Pois é, mas é que o Iniesta é um outro tipo de jogador. Pisa mais na área, entendeu? É mais vertical. E o Arthur é muito lateral, sabe? É só tapinha na bola para o lado, de vez em quando ele se arrisca. E isso, para o Barcelona, acabou virando um entrave, né? Então, o que o Arthur acho que tem que pensar é o seguinte: ele deve estar pensando assim, se eu sair para a Juventus, isso quer dizer que eu fracassei no Barcelona. Ele deve pensar nisso, né? Mas eu acho que ele vai ter uma nova oportunidade, com outros tipos de jogo, de agregar o seu futebol. É pouca coisa. A Juve ou o Cristiano Ronaldo. Ele sai do Messi e vai para o Cristiano Ronaldo, sabe? E entra num seleto de poucos jogadores que jogaram com os dois, né? E ele jogou com o Neymar também, quer dizer, com os três maiores, né? Então, tá muito bem o Arthur. Eu acho que ele devia aproveitar a oportunidade para repensar um pouquinho o seu ritmo de jogar. Ele tem que ter sorte de ter algum treinador que faça, né, treine ele, porque ele tem que ser mais agudo, ele tem que ser mais vertical, porque senão ele vai para a Juventus, depois ele vai acabar numa Fiorentina, e aí ele volta para o Brasil, e aí a coisa desanda, né? Então, como ele é jovem ainda, né? Então acho que ele tinha que aproveitar essa oportunidade, e o Grêmio tá louco por isso também, né? Porque vai render um dinheirinho muito precioso para os próprios esse dinheirinho dele. Até na questão salarial, da informação que eu tenho, é 29 milhões de reais por ano que ele ganha atualmente, e ele tá pedindo 40 milhões de reais daí na cotação. Então, é uma bronquinha assim que estão tentando oferecer uns 36, 37. A margem ali tá pequena, mas hoje, 24/6, 12,52, ele ainda não aceitou apenas a questão salarial. Todos os outros termos estão definidos e eu sei que já tem gente do staff dele olhando residência lá com a Juventus. Então deve fechar agora final de semana também, deve sim, porque se o Barcelona fechou com a Juventus é porque o Barcelona não quer aproveitá-lo. Ele ser titular ontem, Ribeiro, é aquele negócio, ó, o Arthur tá aqui, ó, tá jogando certinho, não tá machucado, pode levar. É aquela coisa mais, né, jogo de despedida, vamos observando também. Ribeirinho, só para passar do Internacional, testes da Covid-19 realizados na manhã de hoje, né, a confirmação, ninguém testou positivo dos jogadores e dos funcionários que adentram o CT Parque Gigante. Notícia positiva para o Internacional também. E o Grêmio agora, nos próximos dias, a gente vê os novos testes da Covid-19. Obrigado, Ribeirinho. Obrigado. Amanhã, gente, Pablo Bueno, o polêmico empresário Herreirinha de TT, aqui no RDC Esporte. Então divulgue aí para o pessoal. Vai dar polêmica sim, com certeza. E também vamos saber um pouquinho aí de Ferreirinha e TT, que decidiu agora no último final de semana para o Shakhtar Donetsk com 2 gols e o Shakhtar campeão nacional por lá. Valeu, Ribeiro. Até amanhã. Tchau, tchau. Tamo junto. Gente, Vogel, conectividade é o que nos une. E CERS. Há mais de 50 anos, referência em estágio e aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse aí, aqui ó, www.ciers.org.br. Fique por dentro de todas as novidades do CERS e saiba tudo da nova programação deles. Tchau, obrigado, hein? Beijo, trabalhe com segurança, mas trabalhe. Ou então estude, né? Valeu! 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 RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une.